De tudo, absolutamente qualquer coisa que você for aprender na sua vida sobre autoconhecimento e espiritualidade, se você conseguir colocar em prática essa única lição, você consegue alcançar tudo o que você quer e tudo que você também almeja ser. Então, seja a plenitude, a felicidade ou cocriação material, essa liçãozinha, essa única frase, pra mim é o segredo que desvenda tudo. E por mais que seja muito simples e pareça mágica, o desafio tá em justamente conseguir colocar isso em prática. E nós vamos falar sobre isso hoje. Eu não vim aqui vender uma pílula, mas eu vim falar sobre essa frase que eu vou logo também dizer, para não parecer que eu quero fazer tudo aquele mistério da internet. Bom, essa frase que eu vou falar agora e depois eu vou desmembrar e desenrolar sobre o assunto é: descriar as resistências. Quando a gente aprende a descriar nas nossas próprias resistências, o jogo inteiro muda. Não estou dizendo que é fácil, vou inclusive aqui falar sobre o quão não fácil isso é. Mas se em algum momento a gente conseguir virar essa chave de forma prática, porque hoje a gente está falando sobre a teoria, aí sim, a gente consegue tanto conquistar aquilo que a gente quer, porque nada fica impossível, quanto ser a pessoa que a gente deseja ser. Quantas vezes a gente já não reclamou de barriga cheia, ou a gente já conquistou muita coisa, tem muita coisa, mas não conseguia ser feliz. Às vezes aquelas pessoas milionárias, bilionárias e que não alcançavam a felicidade. Então, assim, esse conceito de descriar as resistências, ele serve para tudo. Por isso que eu falei que de todas as lições que a gente aprende, tanto no autoconhecimento quanto na espiritualidade, para mim isso é a base de tudo, porque ela altera a nossa percepção em relação ao mundo e também o quão a gente se sabota ou não se sabota. Então vamos lá, falar mais sobre descriar as resistências. Existem vários pontos que a gente pode falar, mas vamos entender que as resistências, elas são muitas e que são internas, tá? Eu não gosto muito de ficar colocando as coisas na conta dos outros e falando assim, ai, você não consegue isso por causa de fulano, ou por causa do governo, ou por causa do mundo, não. A gente sempre vai, eu gosto muito de olhar para si. É autorresponsabilidade, é como eu posso alterar o meu mundo para que o que está ao meu redor também se altere. Eu não posso mudar o outro nem o mundo, então eu posso me mudar. E com isso, já entendeu onde eu quero chegar, né? Então vamos entender que as resistências, elas podem vir de traumas, crenças que todos nós temos, seja de infância, seja de vida adulta, seja lá da onde elas venham. Traumas, crenças, medos, muitas vezes. Então, sei lá, eu tenho vontade de ser atriz, mas eu, sei lá, sofri num teste que eu fiz e aí eu não quero mais sofrer aquilo, então eu não quero mais ser atriz porque eu não quero mais passar por aquilo. Então eu tenho medo de experienciar coisas ruins. Eu posso, vindo também de traumas e crenças, uma autossabotagem. Então a resistência, ela pode ser eu achar que eu não sou boa o bastante, achar que eu não vou conseguir, achar que é impossível, porque às vezes a gente tem um sonho que ninguém fez. E aí você fala assim, se ninguém fez é porque não dá pra fazer. Não é? Então a gente tem isso. A gente tem a comparação. Fala assim, nossa, mas o outro, ele tem muito mais do que eu, ele é muito melhor do que eu. Eu poderia ficar aqui numa lista interminável de resistências que a gente cria para não alcançar ser algo ou ter algo, não é mesmo? Então, eu tenho um ponto A, que é onde eu tô, e um ponto B, que é onde eu quero chegar. E aí, nesse meio do caminho, existem tantos obstáculos que a gente mesmo põe. E quando a gente aprende que esses obstáculos são só, a gente tipo, só vai. É aí que a gente vira essa chave. Eu consegui virar essa chave? Absolutamente não, né, gente? Estamos aqui ainda na luta, mas eu sempre fico me colocando nesse lugar do orai e vigiai. Porque a existência nada mais é do que uma voz na nossa cabeça que nos fala algo que não é necessariamente verdade. Então, se eu quero ser atriz e tem um papel e um teste no meio, é simplesmente eu ir lá fazer o teste, esperar ser aprovada ou não. Se eu não for aprovada, eu vou pro outro, é a hora que eu conseguir. Mas aí eu fico, porque eu não fui aprovada nesse, eu não vou ser aprovada no outro, porque o cara não gostou de mim, porque a menina é muito mais bonita e tem mais seguidor do que eu. Então, assim, essas vozes, elas estão aqui. Mas cabe a mim ouvi-la ou não. O drama interno que a gente faz, tá rolando. Mas o descriar as resistências, a fundo, sim, é você não ter mais essas vozes, mas enquanto elas estão ali, eu vou ouvi-las ou não. E o orar e vigiar é justamente se eu quero manter a minha vibração elevada, se eu quero conquistar os meus sonhos e ser feliz, eu preciso vibrar aqui. Se eu ficar dando ouvido para o que os meus traumas, crenças, medos, as minhas resistências falam, eu vou descer e ficar naquele mesmo nível. Então,
O descriar a resistência, num primeiro momento, pode ser você justamente não dar ouvidos aos seus medos, aos seus traumas, às suas vozes. É claro, isso tudo vem de muito autoconhecimento, de muita terapia, de ferramentas. Não é fácil. Não tô falando que simplesmente você tem uma ansiedade, a ansiedade fala com você, cala a boca, cala a boquinha, tá tudo bem. Não. Existe toda uma ferramenta por trás. Existe um mecanismo de defesa do ser humano. É instintivo, então. O seu corpo, ele tenta te proteger de algo novo que ele não sabe se é um leão que vai te comer e tal. Então é normal. Tipo, se você enfrenta algo, por exemplo, você sempre teve medo de uma coisa, aí você fala, agora eu vou enfrentar, o teu corpo vai tentar te tirar daquela situação. Mas aí é esse autoconhecimento que eu tô falando, de você virar e falar assim, tá bom, isso é só uma resistência, isso é só ansiedade, isso é só um medo, deixa eu ir, vou pra lá. Se eu me estrepar, beleza, eu continuo de novo. Então, pra mim, o jogo mudou muito quando eu parei de dar ouvido pros meus próprios dramas. Eu falo isso muito em vídeos aqui, porque pra mim, assim, a minha ansiedade, o meu drama, o meu trauma, a minha essência, ela tá aqui. Como ela ainda tá aqui e eu não, por enquanto, ainda não consegui descriar totalmente, o que eu posso fazer, o que tá ao meu alcance nesse momento, é simplesmente orar e vigiar. Então, tá bom, beleza, legal. Esse medo, você tá aí, a ansiedade, você tá aí, mas eu vou escolher não olhar pra você. Eu vou escolher continuar no meu caminho para chegar no meu ponto B estando no ponto A. Então imagina que você está literalmente numa jornada física onde você precisa chegar da tua casa ao teu trabalho. Para eu ir pro meu trabalho, eu vou ter que levantar muitas vezes cansada, uma resistência. Tô colocando um exemplo bem assim, né, escancarado pra gente entender. Primeira resistência, acordei cansada porque não dormi bem à noite. Segunda resistência, eu fui tomar café, minha cafeteira quebrou. Mas eu fui lá e falei, então tá bom, não tem problema, eu tomo, sei lá, um chá. Segunda resistência. Aí a terceira resistência, tá chovendo pra caramba, eu vou ter que pegar o ônibus, e aí o ônibus demorou pra passar. Ó, um monte de resistência pra eu chegar no meu trabalho. Aí eu tive ali no ônibus, o ônibus quebrou, tal. Você vai deixar de ir pro trabalho? Você vai virar e começar a chorar no meio do caminho e ligar pro seu chefe falando, eu não vou trabalhar porque o ônibus quebrou, até que tudo bem, mas assim, eu não vou porque a minha cafeteira quebrou e porque eu não acordei bem. O seu chefe vai virar e falar assim, tá, querida, venha pro trabalho de qualquer forma. Então você vai chegar pro trabalho porque você já estipulou que existe esse contrato que você assinou ali com a empresa e que não importa o que acontecer no caminho, é claro, nada muito grave, mas assim, você consegue desenrolando, tá? Ah, o ônibus quebrou, então vou mandar uma mensagem e falar que eu vou chegar um pouquinho mais atrasada. Ele vai falar, ok, tudo bem, acontece. Ah, aconteceu isso e aquilo, e você vai contornando, mas você chega no trabalho. Só que quando é nossos sonhos, quando é algo que, enfim, é menos assim, vamos dizer assim, é um contrato que se faz com você mesmo, não com os outros, a gente fica colocando um monte de barreira, que são essas resistências, e fica ali, ao invés de ir lá e resolver o problema. Então, se o ônibus quebrou, o que eu preciso fazer? Eu preciso ficar, ai meu Deus, porque nada dá certo pra mim, ficar reclamando, isso não vai resolver. O que vai resolver? Você mandar uma mensagem pro seu chefe e falar, vou atrasar. Então, entende como é a questão da percepção? O obstáculo está ali, a resistência está ali. O que eu vou fazer com ela? É isso, vou ser prática. Então, beleza, fiquei com raiva, putz, que merda que o ônibus quebrou. Tá bom, passou, legal, tá, mas o que eu vou fazer agora? Em relação a ser quem você quer ser, em relação ao que você quer ter, é a mesma coisa. E se você precisasse ir para o trabalho a pé numa estrada esburacada, você ia desviando dos buracos, ia desviando das pedras para você chegar até lá. É simples, é prático, mas a gente dificulta. A gente faz aquilo virar um negócio maior do que é. Então, descriar as resistências, gente, é muito simples, ao mesmo tempo muito complicado por causa disso. Quantas mil vezes a gente já não reclamou, chorou, esperneou, sendo que a gente tinha tanto mais para agradecer? Parece natural do ser humano, a gente nunca está satisfeito, a gente está sempre reclamando, mesmo tendo comida, saúde, família, emprego, dinheiro e tudo. Mas é difícil, né, na prática. Por isso que eu tô dando para vocês todo esse contexto de é fácil, mas é difícil. Porque é a nossa percepção. Então, a próxima vez que você se vir reclamando ou que você vir caindo no joguinho de uma voz ali que tá falando pra você ser uma criança mimada e se jogar no chão, seja você mais esperto, seja você quem controla a sua vida, mas faça terapia, tá? E se precisar tomar remédio, tome, porque às vezes é muito mais forte do que a gente. Mas se você tá fazendo tudo certinho, às vezes é tão simples. Às vezes é pegar, olhar pra aquela criança esperneando que é a gente mesma e falar assim, para com isso, e seguir em frente, que aquela criança vai levantar e vai seguir andando. A gente é tão mimado, no fundo. Pra mim, o segredo é esse, não que eu tenha dominado ele.
mas é simplesmente a gente seguir em frente, porque a gente precisa chegar no trabalho. E também parar de olhar para aquilo como, nossa, meu Deus, eu sou péssima. Não, você não é péssima, você está fazendo o melhor que você é, com o que você tem. Então, se o seu objetivo de vida é simplesmente só se sentir melhor, porque às vezes não é sobre conquistar isso e aquilo, é só você se sentir mais feliz com o que você já tem. Aí você vira e fala assim, não, para. Quando vier esse estímulo de, nossa, mas você não é boa o suficiente, a sua vida não é boa o suficiente. Minha vida é boa sim. Tá tudo ótimo. Eu quero conquistar mais? Quero ser mais feliz? Quero. Mas vamos mudar um pouquinho a ótica? Vamos pegar esse óculos que você usa embaçado e vamos colocar onde você enxerga as coisas melhor? É a gente pegar nossos dramas e falar assim, querido, tá bom, tá ótimo, obrigada, mas agora eu escolho outra coisa pra mim. Então, comece agora descrevendo as resistências que você tem ao teu alcance, que é parar de ficar se jogando no chão como uma criança birrenta, olhar o teu objetivo, não é se conformar com aquilo que você tem, não. É olhar para o teu objetivo, ver o que você precisa fazer e simplesmente fazer. Sabe, às vezes as pedras estão no caminho fisicamente, mas às vezes elas estão só dentro da nossa mente. E quem domina ela é quem? Você já sabe quem. É isso. Vamos seguir juntos nessa jornada, porque esse vídeo também serve para mim, que sou extremamente dramática, mas eu estou aprendendo a olhar para tudo isso como simplesmente os dramas que eu não quero mais ouvir. Um beijo.